aqui mais uma vez para passar a lição de número 9. Olha aí, meu povo, aí, ó, um rapaz aí, ó, colocando a mão nos ouvidos, parece que não está querendo ouvir, parece que não está acreditando na conversa. E o tema do assunto é assunto sério, meu povo. Lição número 9, mas assunto sério, uma lição muito interessante, meu povo. Uma lição muito interessante, por quê? Porque vem falando de Ló. No texto-chave fala assim, ó, Ló chega para os seus genros e diz assim, ó, Deus mandou avisar que vai destruir a cidade. Saiam da cidade enquanto é tempo. E aí, os genros de Ló não levaram a sério. Pensavam que ele estava zombando, brincando. Sabe quando teve a advertência lá no tempo de Noé? Que Noé começou a advertir o povo, e o povo entendeu também como zombaria, zombaram dele, brincaram. Deus sempre manda aviso, meu povo. Deus sempre manda sinais para o povo dele, sabe? Sempre manda uma advertência para ninguém ser pego de surpresa. Meus irmãos, fique atento aos sinais. Deus nunca faz nada sem avisar nós, através dos seus profetas, através da palavra de Deus, através da natureza. Sempre Deus manda um sinal. Nós devemos estar atentos. E meu povo, assunto sério. Sério não, seríssimo. Meus irmãos, por que não chamar essa lição de má influência? Ora, meus irmãos, vamos começar essa história contando verdadeiramente o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Ló foi escolher um lugar para morar. Tomou a frente do tio e disse: eu quero morar ali, ó, na planície ali, ó, ali perto daquela cidade linda, maravilhosa. Ele pensou que estava tomando vantagem, se dando bem, tomando o lugar da decisão dos mais velhos, e acabou pensando que tinha feito uma boa escolha. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ló fez a pior escolha da vida dele. Você sabe por quê? Porque ele escolheu logo morar perto de uma cidade que vivia em idolatria, violência, prostituição, todo tipo de obras da carne, tudo de mal naquela cidade. Mas ele pegou, não satisfeito, que morava próximo da cidade, resolveu construir a casa dentro dos muros dessa cidade. E qual o nome dessa cidade? Sodoma. E meus irmãos, ele agora construiu o seu lar, a sua casa dentro dos muros de Sodoma. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Ele agora invadiu o terreno encantado de Satanás. Meus irmãos, quantos dos cristãos têm se aventurado a andar dentro do terreno encantado de Satanás? Satanás tem armadilhas, arapucas, armadilhas para pegar todos os cristãos, meus irmãos. E ali Ló, infelizmente, tomou uma decisão fatal para a sua família. Sabe por que fatal? Porque a sua família inteira foi influenciada para o mal. Meus irmãos, sabe quando diz assim, ó, vou andar na roda daqueles amigos que contam piadas, anedotas, piadas sujas, e tu diz assim, não vou ser influenciado. Vai sim, meus irmãos. A própria Bíblia diz assim, ó, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Sim, meus amados. Sabe por quê? Porque nós somos influenciados. Na verdade, Ló, agora com a sua família dentro daquela cidade pervertida, teve toda a sua família comprometida. Sabe, meus irmãos, nós temos que saber o lugar onde nós estamos andando, a roda que nós estamos frequentando, a sociedade que nós estamos andando. Meus irmãos, sabe a roda de amigos da escola? Cuidado com esse tipo de roda de amigos. Será que são amigos que falam de Deus? Será que são amigos que buscam ao Senhor? Que estão vivendo um viver de princípios, de bons costumes? Meus amados, tudo aconteceu quando Abraão ficou sabendo que Deus ia destruir a cidade. E veja bem, meus irmãos, quando Abraão ficou sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele fez como que uma oração intercessória. Ele chegou até Deus e falou assim: ó Deus Pai Todo-Poderoso, digamos assim, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade? E Deus pega a sua calculadora ali
e soma, olha para a cidade, olha para Abraão e diz: não tem 50 justos. E aí Abraão já meio que sem graça, né, diz: Senhor, nossa, eu não sei nem como lhe pedir novamente. Mas Senhor, será que se tiver 40 justos, o Senhor não pouparia toda a cidade? E aí Deus pega de novo a sua calculadora ali, com sua sapiência, calcula, olha para lá, olha para aquelas várias cidades, porque tem a Sodoma, Gomorra e tinha mais cidades ali que iam ser destruídas. Ele calcula de novo e diz: não tem 40, Abraão. E Abraão, meio sem graça, meio já assim, andando de um lado para o outro, diz: Senhor, se tiver 30 pessoas justas ali, não dá para dispensar a cidade, para, quem sabe esses justos aí pregam o evangelho, distribuem os folhetos. Aí Deus, eu vou ver aqui na minha calculadora. E Deus calcula, olha para a cidade e diz: não tem 30. Aí Abraão: Senhor, eu estou ficando sem jeito, na verdade. Digamos assim, 20 pessoas para salvar lá aquela cidade. 20 justos. Quem sabe acontece um milagre e essas pessoas pregam e convertem as outras pessoas. Aí Deus olha na sua calculadora de novo e diz: não tem 20, Abraão, sinto muito, não tem 20 justos. Abraão aí no ato de desespero para rogar. Sabe que a oração intercessória tem muito poder, né, meus irmãos? Aí Abraão ora e diz: Senhor, será que é pedir muito? Eu sei que é pedir muito, eu sei que eu estou insistindo demais, mas será que se tiver 10 pessoas lá, 10, não dava para o Senhor dispensar a cidade, não destruí-la, um ato de misericórdia? Aí Deus: Abraão, você está abusando, né? Você está... Deixa eu ver se tem 10 pessoas, eu vou ver se tem. Ele calculou, conferiu e disse: infelizmente, Abraão, não tem nem 10 pessoas justas ali. Abraão entrou num ato de desespero, colocou a mão na cabeça e aí disse: Senhor, faz o seguinte então, eu vou logo, eu estava tentando salvar a cidade, mas também eu quero lhe contar uma coisa, Senhor, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, manda alguém lá para pelo menos tirar o meu parente lá, Ló, o meu sobrinho, ele, a parentela dele, ele, o meu povo. E você sabe que a oração intercessória tem poder, mas ore pelas pessoas doentes, ore para as pessoas que estão apostatadas da igreja, que estão longe do lar, estão longe do aprisco. Deus mandou 2 anjos para lá, meus irmãos. E vocês sabem o que foi que aconteceu. Os anjos chegaram naquela cidade pervertida, meus irmãos. E os homens daquela cidade, meus irmãos, cercaram a casa de Ló. Ló recebeu muito bem, Ló ofereceu hospitalidade, Ló recebeu aqueles homens em sua casa. Meus irmãos, quando foi de uma vez que você recebeu em sua casa alguém que você tratou bem, que ofereceu um suco, biscoito, que você ajudou alguém que apareceu na porta da tua casa pedindo um copo d'água, pedindo comida, pedindo pão? Meus irmãos, eu sei que a palavra de Deus ela restaura e salva, mas se alguém chegar te pedindo pão, meus irmãos, você tem que dar o pão, você tem que dar o alimento, tanto espiritual quanto material, meus irmãos. Não é para tu dizer assim, ó, me dá pão, e tu vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é assim, meus irmãos. Deus alimentou multidões, ele alimentou com a palavra, ele alimentou com o alimento físico. Então Ló foi uma pessoa abençoada porque soube ter hospitalidade. Como está a nossa hospitalidade? Como está a nossa bondade para com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam? Será que todo mundo vai dizer: olha, aquele é um homem de Deus, cristão, polido e cortês? Meus irmãos, quantas pessoas podem ser levadas até Deus pelo teu testemunho, pela tua bondade, pela tua hospitalidade? E deixa eu te falar, meus irmãos, voltando para a cena, Ló chegou a um ponto, as pessoas batendo na porta e dizendo que queriam manter relações com aqueles homens, com aqueles anjos, homem querendo manter relações com homem. Meus irmãos, que abominação foi aquela, meus irmãos? Foi tanto que os anjos, meus irmãos, estavam lá dentro presos, e os homens faltando derrubar a porta. Ló chegou num momento de loucura, de oferecer as próprias filhas. Meus irmãos, como é que pode você, em sã consciência, oferecer as próprias filhas para passarem por um ultraje desse, quem sabe até ser usadas por aquelas pessoas daquela cidade, por aqueles homens? E os homens disseram assim: nós não queremos suas filhas, nós queremos os viajantes, os homens. Meus irmãos, e aqueles anjos, com o poder de Deus, cegaram todas as pessoas que estavam rodeando a casa de Ló.
Meus irmãos ficaram cegos, não acertavam mais a porta. E meus irmãos, sabe o que aqueles anjos fizeram? Pegaram Ló, sua esposa e suas filhas, porque os genros não quiseram ir. A família ficou dividida, meus irmãos, e os anjos saíram puxando aquelas pessoas para fora da cidade. E a ordem foi: não olhe para trás. Meus irmãos, quantas pessoas que estão agora no Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, e estão olhando para trás? Sabe o que é olhar para trás? É buscar o seu passado antigo, voltar àquela vida de pecado. Voltar, meus irmãos, olhar para trás é você voltar como o cachorro volta para o vômito, para as coisas erradas, para as coisas antigas que te faziam mal para a tua vida. E aí, meus irmãos, que estavam puxando a mulher de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ali ela perdeu a salvação dela. Meus irmãos, o que é que eu e você estamos precisando abandonar? Deixar para trás? Qual pecado acariciado? É claro que eu e você sabemos o que nós precisamos abandonar em nossas vidas. O que nós precisamos deixar para trás. Meus amados e queridos professores, adolescentes, youtubers que estão acompanhando aí. Deus estava tão certo na sua calculadora divina que, olha só, quando os anjos tiraram Ló e suas filhas de lá, veja bem, olha, a gente pensa que não sofre influência, né? Ló já estava tão mal influenciado por aquela cidade que ele chegou ao ponto de oferecer suas filhas para ser abusada pelos moradores daquela cidade. Quem é o pai em são juízo que faria uma coisa dessa? Foi ou não foi influenciado por aquela cidade? E o que é pior, meus irmãos? As filhas dele. Sabe o que foi que elas fizeram? Embebedaram o seu pai. Deixa eu falar uma coisa. Que filhas vão embebedar o seu pai? Meus irmãos, estavam mal influenciados pela cidade. Bebiam. E o que é pior? Praticaram incesto com o próprio pai. Com a desculpa de que se não fizessem isso, não iam ter mais uma geração. Meus irmãos, desculpa pro pecado, meus irmãos. Essas moças que deveriam ser cristãs, puras, ter bons pensamentos, deveriam pensar assim, ó: ei, já que só sobrou eu e você, mano, e o papai, vamos lá para a casa do titio Abraão, que lá tem tudo e não vai faltar nada para nós. Então, meus irmãos, as más conversações têm os bons costumes. A grande pergunta é: você está sendo mais influenciado ou está influenciando as pessoas em volta? Meus irmãos, aquelas moças tomaram as decisões erradas. E elas, cada uma teve uma filha do próprio pai, meus irmãos. Uma formou a tribo dos Amonitas e outro dos Moabitas. Foram tribos que no futuro quase destruíram o povo de Deus. Você está vendo, meus irmãos? Quando Deus fez o cálculo que não tinha nem 10, não tinha nem meus irmãos, porque Ló estava corrompido e as suas filhas também estavam corrompidos pelo pecado daquela cidade. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruída e não sobrou cinza a vida anterior. Que ele se transforme numa nova criatura em Cristo Jesus. Deus quer transformar a minha e a tua vida, a tua mente. Nós não devemos nos moldar ao padrão deste mundo de pecado, de violência, de valores invertidos, meus irmãos. É tanta violência, homossexualidade, é tanta coisa nesse mundo, meus irmãos, para perverter, mudar o caminho do cristão. Meus irmãos, Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades ali foram totalmente destruídas, foram totalmente dizimadas. Caiu fogo e enxofre do céu e destruiu aquela cidade. Meus irmãos, estejam atentos para os sinais, estejam atentos para as advertências que Deus manda para você. Deus quer te salvar do pecado, sabe, meus irmãos? Não no pecado. Ele quer te tirar daquela vida antiga, que Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer te levar para o céu. Então, meus irmãos, dê ouvido. Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Espero ter ajudado vocês. Uma boa lição número 9. Tchau, gente. Um abraço.